Olá, a paz do Senhor. Olha eu aqui de novo para trazer aí uma palavra para vocês da Escola Dominical, lição de número 8, 24 de maio de 2020, sobre o tema Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Muito bem, espero que você tenha gostado da nossa live aí, da nossa transmissão aí na última lição. E gostaríamos de estar compartilhando, comentando alguma coisinha aí, alguns minutinhos aí, uns 10, 15 minutinhos aí que for, para sua edificação e enlevo espiritual. Nosso texto básico, nossa leitura em classe está registrado em 2 livros. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a moradia de Deus. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós temos, como quase todas as lições de revistas dominicais, um bom percentual delas, nós temos 3 tópicos nessa lição. O tópico 1 ele diz, um edifício espiritual. O segundo tópico, ele vai nortear sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o terceiro tópico diz que somos edificados para a moradia de Deus. A proposta dessa lição é explicitar no Antigo Testamento que Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito. O segundo ponto é apresentar o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Somos um edifício espiritual. Para todo leitor e estudioso da Bíblia, nós vamos entender, nós somos conhecedores de que no Antigo Testamento, ao povo de Israel, para a nação de Israel, o tabernáculo era símbolo da presença de Deus. Eis a razão porque ele ficava muito centrado, ele era focado, fica no meio do acampamento israelita. Todo o acampamento era feito em volta do povo de Israel. Pois bem, só que esta é o conceito do Antigo Testamento. Deus habitou no tabernáculo e no templo. Então, para o povo de Israel, eles idolatravam o templo. Eles tinham o templo como o centro, a casa de Deus. Você vê que Davi se propôs a edificar um templo ao Senhor, que Salomão concluiu. E o templo era símbolo de Deus, da presença de Deus no meio do povo. Existiam pessoas determinadas por Deus, cheias do Espírito, que administravam este templo, que geriam este templo, que faziam as oferendas, que eram os representantes humanos, que faziam a ponte entre Deus e os homens. Porém, nesse novo pacto, desse novo conceito, esse edifício espiritual, que é o nosso tópico 1, através do sacrifício de Cristo, como nós vimos na lição passada, Deus veio morar em nós. Deus fez de nós
nosso corpo, nossas vidas, o local em que o seu Espírito veio habitar. Muitas pessoas dizem, mas Deus não existe. Principalmente na sociedade cética em que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que nunca vimos tanta distração, tanto modo de diversão, mas pessoas tão tristes, incutidas, imbuídas e submersas no desânimo, no desgaste, na depressão, tanto suicídio, como nós estamos vendo aí, que não está sendo divulgado nesse tempo de pandemia, pessoas que estão com medo do que possa acontecer, estão dando cabo da sua vida antes que possa ter algum conceito. Ou outras se aproveitando da deixa para dar cabo de sua vida. Mas nós somos templos do Espírito de Deus. E como tal, nós devemos zelar por ele. Foi edificado sobre Cristo a pedra angular. Ângulo, para quem conhece, é bom de matemática, nós vamos falar de uma coisa de canto. É um ângulo perfeito, uma casa sem esquadro. Sem um canto perfeito, ela pode vir a cair. O segredo de uma casa bem edificada, bem acabada, são os seus cantos. Você olha para um teto, você olha para o canto da casa, para você ver tudo aquilo reto, perfeitinho. É uma coisa bonita de se ver. E Cristo é essa régua, é esse esquadro que passa em nossas vidas para nos fazer perfeito. Cristo também é a pedra principal, a pedra angular. Esta pedra angular é a pedra fundamental. Há-se costumes de grandes pastores, de grandes templos, de grandes ministérios, que quando vai se construir um templo, lança-se uma Bíblia como pedra fundamental, porque é a palavra de Deus. Cristo é este fundamento. O segundo ponto vai nortear sobre o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Eu gostaria de compartilhar com você aqui um texto, livro de Isaías, capítulo de número 8. Isaías, capítulo de número 8, versículo de número 20, ele diz: há a lei e há o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. A lei e ao testemunho. E nenhum versículo melhor vai nortear sobre esse fundamento de apóstolos e profetas do que esse texto de Isaías. Veja bem, a palavra apóstolos significa mensageiro, alguém que é enviado com uma mensagem, portador de uma mensagem. Numa linguagem popular podemos dizer que é um embaixador de Cristo na terra, um embaixador de Cristo no meio dos homens. E é Isaías, aquele profeta lá já há muito tempo antes de Cristo ter vindo, como ser humano, ter se feito carne, ele vem falar sobre lei e testemunho. A lei remonta à Torá, ao testemunho da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia que foram enviados ao povo de Israel. E o testemunho dos profetas tem que estar condizente com a lei, assim como a lei está clara para os profetas. Mas aí é feita a junção desses dois testemunhos, dessas duas peças, para acentuar, para notificar, para garantir a segurança do Evangelho, da pregação da palavra de Cristo. É por isso que ele diz que a lei e o testemunho, se eles não disserem conforme a palavra de Cristo, não testemunharem, não apontarem para Cristo, não é um testemunho verídico, não é um testemunho verdadeiro. Ou seja, nunca verá a alva. É por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz lá, olha, se alguém vos anunciar um outro evangelho, a não ser o qual nós já temos anunciado, a não ser a Jesus Cristo, seja tido como maldito, seja anátema. Não deem testemunho para ele, não deem vazão para ele. A lei e o testemunho é o fundamento dos apóstolos, é o fundamento da palavra do Senhor. O terceiro ponto é refletir que somos templos do Espírito, que devemos viver em santidade. Ou seja, o terceiro ponto, edificado para a morada do Senhor. O que é ser morada de Deus? Talvez você ache que pode estar dentro de um templo, dentro da igreja, cantando e louvando a Deus,
E quando você sai, que você está no recôncavo da sua casa, você pode fazer o que você quiser. Se prostituir, fumar, beber, ter uma vida conforme toda a sociedade. Eu quero dizer para você que a sociedade grega, ela tinha essa religiosidade. E muitas religiões da sociedade grega já eram expostas ao ar puro, ao ar livre, para que todos pudessem ver a sua forma de adorar, a sua forma de cultuar. E pessoas que naquela época se diziam cristãos, davam testemunho cristãos dentro do templo, mas quando saíam fora do templo, a sua vida era segundo o curso desse mundo. Como está sendo os nossos testemunhos fora do templo? Esses dias de pandemia, você não tem ido ao templo adorar ou ouvir a palavra do Senhor. Qual está sendo a sua conduta? Será que você tem tido saudade de estar com os irmãos, simplesmente por estar com os irmãos, ou verdadeiramente estar com Cristo, estar na igreja, junto com os irmãos, para prestar um culto de adoração ao Senhor? O seu templo, o seu corpo é templo do Espírito, e deve ser santificado, templo santo do Senhor. É o parágrafo 2º dessa lição, é templo santo do Senhor. E ser santo é ser separado. É ser algo diferente, é fazer com que isso venha a ser diferente. Por isso aqui o tópico 1, o parágrafo 1 diz que é um edifício bem ajustado, sobre uma base perfeita, um alicerce muito bom, sobre um esquadro muito bom, vai ser um edifício bem ajustado. E Cristo tem feito isso. Tem usado a sua palavra, os seus arautos, para nos ensinar, para nortear-nos qual é a sua verdadeira vontade. Sermos moradas do Altíssimo. É por isso que o Salmo 46, ele é um canto de louvor. Ele diz, olha, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. É por isso que nos nossos dias nós não vemos mais milagres, prodígios e maravilhas como nós víamos no tempo de outrora. Eu não vou nem dizer nos tempos dos apóstolos, mas há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era comum vermos falar de multidões, de dezenas de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo em um culto comum. Não precisava daquele euforia, tudo, um canto de louvor, um canto espiritual, um canto bem sacro, um louvor bem sacro, de um coral, de uma simples irmã que não sabia ler direito, mas que tinha uma voz ungida, fazia com que as pessoas explodissem na unção e na graça do Senhor. Por que será que nós não estamos vendo isso? Para onde foi parar a nossa santidade? Qual é o conceito de santidade em nossas vidas nesse dia? Concluindo, não se esqueça disso. Somos templos do Senhor. E se nós temos a doutrina apostólica para nortear a nossa vida a uma conduta cristã, a uma vida cristã, nós devemos rever nossos conceitos de santidade. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe a sua vida. Tenha uma boa aula.